Governador Cláudio Castro abre a primeira sessão legislativa do ano. Rio vai ter semana de conscientização sobre a depressão infanto-juvenil. E a exposição permanente do Palácio Tiradentes recebeu mais de 10 mil visitantes em 2023. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O governador do Rio de Janeiro participou nesta terça-feira da sessão de abertura do Legislativo. Cláudio Castro apresentou os números do ano passado e comemorou os avanços na geração de empregos e na abertura de novas empresas. A solenidade de abertura do segundo ano legislativo da 13ª legislatura foi realizada no plenário do Palácio Tiradentes e contou com a presença de parlamentares e autoridades do governo do Estado, Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público. Após o hasteamento das bandeiras e da execução do hino nacional, o presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacelar, falou sobre a importância do diálogo, do respeito às diferenças ideológicas e da independência e harmonia entre os poderes em prol do desenvolvimento do Estado. Esse retrato aqui é o retrato de um Rio que tem tentado voltar para o seu caminho de crescimento, de prosperidade, mas acima de tudo de respeito às diferenças. Eu acho que toda essa construção, e isso aqui acredito muito ao governador Cláudio Castro, quando tive a experiência de ser secretário de governo ao seu lado, pela sua mansidão, pela sua profissão de fé, que conhece muito a palavra, e eu vindo lá da roça, sempre muito mais combativo, mais acelerado, e Cláudio me fazia sopesar muito as situações naquele âmbito do palácio ali, porque só quando a gente passa, Daniel, para o outro lado do balcão, que a gente consegue tirar o termômetro do outro lado. Às vezes, está aqui na condição de parlamentar, muitas das vezes é só jogar pedra, ou só criticar, ou simplesmente votar e apoiar. E quando você vai para o outro lado, né, companheiro Douglas, a gente ordena a despesa e a gente sabe a responsabilidade que é fazer parte do outro lado do balcão. Então, assim, eu acho que o Rio, respeitosamente, é um Rio de Janeiro muito melhor, que se equilibrou, acima de tudo, em função dessa relação que compõe essa mesa aqui hoje. E quando digo essa relação, não é simplesmente pelo princípio constitucional da independência e da harmonia dos poderes, mas sim pela verdade em que fazemos com que essa harmonia e essa independência seja entre nós. Após a fala do presidente da Casa, foi a vez do governador do Estado, Cláudio Castro, fazer um balanço do ano, passando a falar sobre as propostas para 2024. O governador foi solidário às vítimas das fortes chuvas e destacou a parceria com a Alerj. Essa harmonia tem sido fundamental para essa renovação do Rio de Janeiro, para essa volta do Rio de Janeiro a um cenário nacional de pautas positivas. Eu acho que é fundamental quando a gente consegue, na plenitude, exercer o que a Constituição fala, que é a independência sim, mas a harmonia entre os poderes. Continuar pedindo que os deputados mantenham esse processo de diálogo, esse processo de harmonia, para que a gente possa fazer o melhor para aquele que é o nosso verdadeiro patrão, aquele que a gente serve, que é o povo fluminense, o povo desse Estado. O governador citou as leis de incentivos fiscais que atraíram investimentos e empregos para o Estado, o remanejamento dos fundos estaduais, que possibilitou a organização financeira do Estado, além das políticas de segurança e de combate à fome. Eu acho que as leis de incentivo foram leis muito maduras. A gente teve aí a atualização do polo metal mecânico, tiveram leis de isenção de arroz, de feijão, mas foram leis muito modernas, foram leis muito estudadas, pensadas, debatidas, porque o Estado precisava. E, com certeza, a questão da desvinculação dos fundos foi importante para que aquele dinheiro não ficasse preso. Daqui a pouco o Estado podia estar passando por uma situação de muito dinheiro em caixa, mas sem condição para honrar os seus compromissos. Então, foi importante a gente entender que a vinculação dos fundos ela é importante, mas ela é importante até o ponto onde ela não atrapalha o bom andamento do Estado. E a Assembleia entendeu isso, votou até lá 2027, a gente poder pegar esse superávit, ou seja, aquilo que não foi gasto, e esse dinheiro retornar para o Estado, para que a gente possa investir
nas políticas sociais, nas políticas que vão gerar desenvolvimento social e econômico. Os parlamentares também falaram sobre as expectativas para o ano de 2024. O presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Amorim, ressaltou o trabalho da comissão, que tem pautado projetos relevantes para o desenvolvimento social e econômico do Rio. Integrado com a presidência, com todas as lideranças, dar produtividade, contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, produzir leis de pautas sensíveis como segurança pública, defesa do servidor, do concurso público, são as metas para esse ano de equilíbrio fiscal, são as metas de integração com o Poder Executivo, de modo a gente propiciar o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Chico Machado, um dos representantes da bancada do governo na casa, destacou o bom relacionamento entre o Parlamento Fluminense e o governo do Estado. Nós precisamos ter essa união para que possamos trazer melhores resultados para a nossa população. Esse ano de 2024 é um ano eleitoral, que vai ter eleição de prefeitos e vereadores, então nós estaremos aí também nessa caminhada junto com os nossos parceiros, junto com a população do Estado do Rio de Janeiro, para que possamos fazer ainda mais do que tem sido feito pelo nosso governador em favor da nossa população. Já a deputada Renata Souza cobrou que o governador aprove projetos de combate à insegurança alimentar da população. O governo federal tem um programa importante de cozinhas solidárias e no âmbito do Brasil, que traz o pequeno agricultor, a agricultura familiar, para que a produção de alimentos sem veneno, para a nossa população. Então, já que o governador falou do seu empenho no combate à fome, a gente também pôde trazer e perceber o quanto que o nosso projeto de lei que tramita hoje na casa, o projeto de lei 213 de 2023, traz a regulamentação do programa de cozinhas solidárias para o âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Já o deputado Luiz Paulo falou sobre os desafios que o Parlamento Fluminense vai precisar enfrentar. Ele relembrou o déficit orçamentário do Estado, a necessidade de renegociação da dívida e do regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. É um ano de se discutir com o Congresso Nacional intensamente um novo regime de recuperação fiscal que tenha uma nova abordagem sobre o pagamento da dívida, porque não dá para pagar juro de PCA mais 4%. Isso é um juro de 4% ao ano extorsivo. Então, a gente não pode aceitar isso. Não é só o Estado do Rio de Janeiro, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Então, essa é a questão fundamental. Porque só de pagamento da dívida tem previsto para 24, em torno de 6 bilhões e meio, onde o juro é o dobro do principal. O Rio de Janeiro vai ter uma semana de conscientização sobre a depressão infanto-juvenil. A proposta aprovada no plenário prevê uma campanha sobre o tema nas unidades de saúde e nas escolas da rede estadual. Veja as votações desta terça-feira. Na primeira sessão ordinária do ano, os parlamentares analisaram 12 projetos de lei. A proposta apresentada pelo deputado Brazão, que cria o Projeto Grafite, com o objetivo de criar políticas públicas, educacionais e culturais para fomentar o grafite como uma arte urbana, recebeu uma emenda e retornou para análise das comissões. Também foi discutido o projeto do deputado professor Josemar, que inclui no calendário oficial do Rio o mês Abril Laranja. A data deve ser dedicada a ações de conscientização e atividades de prevenção contra a crueldade aos animais. O projeto foi aprovado e ainda retorna à pauta para mais uma votação. Já o deputado Márcio Canella quer instituir no Estado a Semana de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil. A data deve ser celebrada uma vez por ano, na segunda semana do mês de julho. Durante o período, será desenvolvida a campanha Depressão Não é Birra, para conscientizar, sensibilizar e informar a população sobre a incidência da doença em crianças e adolescentes. A campanha prevê vinculação de anúncios nos meios de comunicação, fixação de cartazes e distribuição de cartilhas em unidades de saúde. O texto sugere ainda a realização de palestras sobre o tema nas redes públicas de saúde e de ensino. O projeto aprovado em primeira discussão volta a ser votado em plenário. E a primeira votação do ano aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa. Além de ser um marco importante da memória política do Brasil, o edifício é uma das construções mais bonitas do centro do Rio. E você, conhece o Palácio por dentro? Então acompanhe a repórter Priscila Leão nessa visita guiada.
O terreno em que o palácio foi construído já abrigou a Cadeia Velha, onde em 1792 ficou preso Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. No antigo prédio também já funcionou o Senado e a Câmara do Rio de Janeiro. Em 1922 foi aprovada a construção de uma sede oficial para o parlamento do país. Iniciava-se aí a história do Palácio Tiradentes. Os detalhes dessa rica história do Palácio Tiradentes pode ser conhecido através de uma visita guiada que acontece de forma permanente aqui no Palácio. Quem está aqui comigo é a Beatriz Azevedo, que é guia da exposição permanente aqui do Palácio Tiradentes e vai me ajudar um pouquinho a contar um pouquinho mais dessa história aqui do Palácio Tiradentes, né, Beatriz? Obrigada pela sua presença. A gente já começa andando aqui pelos corredores do Palácio Tiradentes, já chama a atenção da gente o piso, os detalhes aqui no teto, a vista que tem já para o plenário. O visitante, o turista que participa dessa visita guiada, tem muita coisa interessante para conhecer, né? Muita. E o visitante passa por vários desses detalhes, como o piso, que é mais uma dessas riquezas. Esse piso que é formado por um mosaico francês. Cada uma dessas pedrinhas, Priscila, imagina, foi feita manualmente, foi colocada manualmente durante todos esses anos de construção. Ou seja, muito trabalho, né? Muito trabalho. Mas a gente vai conhecer mais trabalho aqui do Palácio Tiradentes, porque a gente vai caminhar mais um pouquinho por ele. Recém-inaugurado em 1926, o Palácio Tiradentes passa a abrigar a Câmara Federal e foi no Salão Nobre onde todos os presidentes do Brasil, até 1960, tomaram posse, de Washington Luiz a Juscelino Kubitschek. Beatriz, um dos grandes charmes aqui do Palácio Tiradentes é o Salão Nobre. O que o visitante pode encontrar quando ele está fazendo essa visita, conhecendo todo o palácio? Pois é, Priscila, é com certeza um dos lugares do palácio que mais chama a atenção do visitante. Aqui no Salão Nobre, o visitante pode encontrar as pinturas do Arthur Timóteo da Costa, que são feitas em pontilhismo, né, os 5 feriados cívicos, que são chamados. O café também entalhado em todas as colunas do salão e, claro, essas 2 estátuas aqui nas laterais do salão, que representam os 4 pilares republicanos, né? A paz, o trabalho, a justiça e a lei também. E o que acontecia aqui no Salão Nobre ao longo da história, né? Tinham festas, tinham confraternizações, tinham decisões políticas, o que acontecia aqui? O Salão Nobre foi feito especificamente para as celebrações do parlamento. E aqui foram onde aconteciam principalmente as celebrações de posse. Todos os chefes de Estado entre 1926 e 60, ou seja, de Washington Luiz a Juscelino Kubitschek, foram empossados aqui. Daqui assinavam seus termos e das sacadas faziam os seus primeiros discursos ao público. O coração do Palácio Tiradentes é o plenário Barbosa Lima Sobrinho, que encanta os visitantes com a sua cúpula imponente e que faz referência ao momento exato da proclamação da República. Aqui na visita guiada, a gente aponta bastante para a estrutura do plenário, né? Então aqui na cúpula, por exemplo, tem 8 afrescos que vão contar um pouquinho da história do Brasil, desde Cabral, né, a chegada dos portugueses em 1500, até dar a volta, passando ali pelos bandeirantes, a colônia, a monarquia, até chegar aqui atrás de mim na proclamação da República. No vitral também tem algumas estrelinhas espalhadas pelo vitral, que inclusive é o que dá parte considerável aqui da iluminação do plenário. Cada uma dessas estrelinhas foi posta propositalmente para representar o céu do dia 15 de novembro de 1889, exatamente o momento que Deodoro da Fonseca anuncia ali que agora o Brasil é uma república. Foram criadas aqui 3 constituições federais, que foi a de 1934, 37 e 46. Daqui saíram coisas como as leis trabalhistas, a CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, o voto feminino, entre tantas outras coisas que saíram daqui para todo o Brasil. E depois, é claro, quando a ALERJ se instaura aqui oficialmente, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro fica aqui oficialmente, a gente tem a Constituição do Rio de Janeiro, até a que vigora. Então, portanto, esse plenário aqui já viu coisas como os debates de Jorge Amado, Carlos Marighella, Getúlio Vargas, com certeza.
e entre tantas outras personalidades também muito importantes para o Brasil. Ao longo dos anos, o Palácio foi se adequando e modernizando para atender à rotina dos parlamentares e para receber visitantes de todo o mundo. Após a mudança da Alerj para um novo prédio, o Palácio manteve cada detalhe preservado. O ano de 2023 foi muito feliz para a visita guiada. A gente recebeu uma média de 10 mil visitantes. A gente reabriu a visita guiada em abril de 2023 e até dezembro a gente chegou a 10 mil visitantes, o que aproxima o cidadão do Legislativo Carioca, que é o objetivo da visita guiada. A Alerj, o Palácio Tiradentes, é a sede histórica do Legislativo, então agora, no início de 2024, a gente teve uma revitalização tanto do plenário como de algumas áreas históricas para receber novamente o Legislativo. Aqui vão acontecer sessões solenes e sessões legislativas. E isso também é importante para a cultura, porque acaba sendo a história viva acontecendo todos os dias. Então o cidadão agora, além de conhecer toda a parte histórica da cultura, dos discursos que já foram feitos aqui no passado, também pode acompanhar votações da atualidade. Essa é a novidade para 2024. Para conhecer o Palácio Tiradentes e a história política do país, é só participar de um dos grupos da visita guiada, de segunda a sexta, das 10 horas da manhã às 5 da tarde, na rua 1º de Março, sem número, no centro do Rio. A entrada é gratuita. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você. TV Alerj, o canal do povo.